Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, salvai-me, salvai-me, salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, salvai-me, salvai-me, salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, salvai-me, salvai-me. Meus irmãos, minhas irmãs, desde domingo nós percebemos a caminhada que Deus foi fazendo com a igreja a partir da liturgia da palavra. Nós escutamos no domingo o Evangelho da Transfiguração. Jesus está subindo para Jerusalém, ele deu uma paradinha, não é, com os seus discípulos e subiu com 3 numa montanha, como nós escutamos no domingo na Santa Missa, com Pedro, Tiago e João, e lá ele se transfigurou diante deles, mostrando e fazendo-os experimentar a graça do céu, a graça da glória do Pai, da glória de Deus. Pedro ficou tão entusiasmado e ao mesmo tempo apavorado, porque nunca tinha experimentado daquilo, que ele disse: vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Um desejo de ficar ali na glória, desejo de ficar ali naquela manifestação tão extraordinária, onde eles escutaram uma voz do Pai dizer que ele era o Filho amado do Pai, Jesus. Em uma exortação: escutai o que ele diz. Mas a primeira leitura do domingo e a segunda mostravam a primeiro o sacrifício de Isaac, Deus que poupa a vida de Isaac, mas depois na carta aos Romanos, quando São Paulo vai dizer: Deus não poupou seu Filho. E aqui Jesus, ao subir para Jerusalém, ele está exatamente mostrando isso para os seus discípulos,
que ele estava subindo para dar a sua vida, que a vida dele não seria poupada, que a vida dele seria entregue, que ele entregaria a sua vida pela salvação da humanidade. Ele está mostrando o sofrimento, a cruz, a paixão, mas também está dizendo, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Mas é importantíssimo nós entendermos o caminho da salvação, porque essa subida para Jerusalém nos mostra exatamente essa grande graça, esse grande dom da presença de Jesus como Salvador. Um Salvador que é a vítima perfeita que o Pai enviou para nos resgatar, para nos trazer salvação. A vítima perfeita que o Pai preparou para que se abrisse para nós as portas do céu. Mas como as portas do céu se abriram? Pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. E ele revela isso para eles. Até mesmo porque Jesus sabe que depois de sua morte, da sua ressurreição, quando ele ascendesse aos céus, esses mesmos apóstolos, esses mesmos discípulos que estavam ali com eles, passariam pelo sofrimento, pela perseguição, pela humilhação, pela incompreensão, também derramariam sangue diante do sofrimento. E Jesus, ao apontar para a cruz, ele está querendo dar um sentido ao sofrimento, um sentido de salvação, um sentido de redenção, um sentido de transformação. Mas aquela mãe, com uma visão meramente humana, porque, é claro, toda mãe quer o melhor para o seu filho, não é verdade? Às vezes a gente olha para essa mãe e fala assim, nossa, que absurdidade, né? Que absurdo essa mulher chegar perto de Jesus e pedir para que os seus filhos, um sente ao lado direito, ela estava querendo o melhor para eles. Só que essa visão dessa mãe e desses filhos que queriam esses lugares de honra, está exatamente fixada na visão do mundo, na visão de um mundo que prega a glória, mas a glória de Deus, o sucesso de Jesus Cristo, é a cruz, foi a crucifixão. Olha para o sucesso que Jesus deu como maior testemunho para a humanidade. O seu sucesso, o seu ápice, o ápice da vida de Jesus foi morrer crucificado numa cruz. Ele chegou no ápice, e ali está o ápice do sucesso, de um sucesso que não é passageiro, mas de um sucesso permanente, de um Deus que morreu e que hoje essa morte é presentificada no sacrifício da Eucaristia que nós celebramos, e que ele mostra que todas as mortes pelas quais nós passamos na nossa vida têm sentido. Mortificação vem de morte. Mortificar-me na quaresma, penitenciar-me na quaresma, é unir-me à morte de Cristo. Quando alguém se penitencia, por exemplo, deixando de tomar café, deixando de tomar um refrigerante, de comer um doce, que mortifica os olhos, olha, durante 40 dias eu não vou assistir nada na televisão, porque eu vou mortificar os meus olhos, é morte, e uma morte que se une à morte de Cristo, e que é redentora, e que vai dominando a nossa carne, que vai ordenando aquilo que está desordenado em nós. O que aquela mãe não queria para os seus filhos? Sofrimento. Então que cada um sente de um lado e de outro, na glória. Mas a glória era a cruz. Aí o que Jesus pergunta? Eles estão dispostos a passarem pelo batismo, pelo sacrifício? E eles vão dizer sim. Aí ele vai dizer, mas não adianta. Quem vai colocar um do lado e do outro do meu lado vai ser o Pai, isso não compete a mim. E aí ele aproveita o ensejo daquela realidade bem mundana, daquela visão bem mundana, bem terrena, bem carnal, para dar um ensinamento, para mostrar para eles que a cultura do reino não é desse sucesso que a terra prega, que os homens da terra, simplesmente terrenos, pregam. O sucesso é a cruz, é a redenção, é a paixão, é o sacrifício,
É a capacidade de configurar-me a Cristo na cruz e entender a minha dor na cruz de Cristo. Isso é o cristianismo. Porque eu seria um traidor de Cristo se eu chegasse aqui para vocês e ensinasse algo diferente. E dissesse para vocês um monte de palavrinha bonita, querendo aliviar o negócio, a barra. Não! É o entendimento, o que Cristo quer nos levar a partir dessa liturgia, é o entendimento do sentido da dor na nossa vida, do sentido da cruz na nossa vida. Mas dentro dessa perspectiva, ele mostrou, olha, vai valer a pena. Mostrou para Pedro, Tiago e João. Daqui a pouco nós vamos subir para o outro monte, no Getsêmani, e vocês vão me ver no auge da dor. A dor vai ser tão grande, a dor da revelação da minha morte, que eu vou suar sangue. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês a glória, o céu, para vocês entenderem que os sofrimentos que vocês vão passar, depois que eu ascender aos céus, vai valer a pena. Por isso que depois do Pentecostes, é bonito nós lermos nos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos se sentiam felizes por sofrer por causa de Cristo. Porque eles entenderam, a mente deles foi aberta para compreender o sofrimento, a dor. Só que nós estamos numa geração de analgésico, que ninguém mais suporta nenhuma espécie de dor, sempre tem um remedinho. Essa geração que alguns filósofos vão dizer que é a geração líquida, que tudo é líquido, que tudo é muito frágil. Exatamente porque o mundo quer nos treinar para nós fugirmos da dor. Veja bem, na criação dos filhos, eu estava lendo essa semana uma matéria, acho que era não sei se era um psiquiatra, psicólogo, que ele dizia do cuidado que os pais têm que ter na criação das crianças, porque muitas vezes os pais do tempo moderno, da geração Y, não querem nem que seus filhos caiam ou ralem o joelho. Pelo amor de Deus, se uma criança cair e ralar o joelho, é um desespero. E aí esse psicólogo, ele dizia que a criança tem que cair, que a criança tem que ralar o joelho, porque a vida dói. E ela tem que aprender que a vida dói. A criança tem que aprender que a realidade dói, mas que a dor passa. Vem cá que a mamãe vai soprar o seu joelhinho. Aí sopra. Antigamente a mamãe colocava metiolate. Doía mais, né, mãe? Tá vendo aí, né? Quando ralava o cotovelo, o braço, o dedinho, o pé, a mãe ia lá com metiolate. Aí era o auge da dor. Hoje, o pai e a mãe ficam tentando proteger o filho da dor e tá criando gente fraca, que qualquer coisa abala, que qualquer coisa tem que entrar em remédio de tarja preta, porque não foi treinado para o sofrimento. E aqui eu não estou criticando quem está tomando remédio de tarja preta. Por favor, me entendam. Por favor, me compreendam o que eu estou tentando ensinar. O cuidado que nós temos que ter de ser essa geração frágil que não consegue compreender o mistério da dor, do sacrifício, da oferta de si mesmo, a capacidade que nós precisamos ter de altruísmo, de olhar para o outro, porque a gente só vai ficando nessa geração treinada a olhar só para nós, é uma competitividade, aí o pai e a mãe fazem uma agenda para a criança que ela tem que estudar o dia inteiro, tem aula de não sei o que lá, nossa senhora, não tem tempo para brincar, não tem tempo para nada. E aí vai gerando alguém competitivo, mas individualista, egocêntrico, vai gerando alguém que só pensa em si mesmo, narcisista. É o cuidado, porque esta geração, este mundo pensa dessa maneira, mas Jesus chama aqueles que são mais íntimos a Ele no canto e fala, olha, nós estamos subindo para Jerusalém para acontecer o seguinte, vão me prender, eu vou ser perseguido, vão me prender, vão me julgar, vão cuspir em mim, vão me bater, vão me pregar numa cruz, eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí a mãe, humana, e humana no bom sentido,
Uma mãe que quer o bem do seu filho, que não quer a dor dele, está vendo? Aquela mãe lá dos filhos de Zebedeu, não quer a dor dos filhos dela. Ô Senhor, ajoelha até diante dele, né? Um ritual de adoração. Se ajoelha diante dele e fala: meus filhinhos, coloca uma à sua direita e uma à sua esquerda. Não deixa eles sofrerem, não. Deixa não, Senhor. Isso eu não posso prometer. É o Pai. Mas eu e você, que somos cristãos, no tempo da quaresma, entendendo os combates que nós temos vivido, lutas, perseguições. Olha a situação de Jeremias na primeira leitura, o que ele está dizendo para Deus, que ele está sendo perseguido, humilhado, que está doendo. Vai chegar no momento que Jeremias quer abandonar tudo, mas lá no capítulo 20, 2 capítulos depois desse aí, do 18, Jeremias vai dizer assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e me subjugaste. Venceste-me. Porque quando nós adquirimos visão espiritual, e aí Jeremias começou pela intimidade com Deus, ali ele reclama em oração, ele está falando para Deus, que ele está sendo perseguido, que ele está sendo humilhado, que ele está sendo provado, ele está falando diante de Deus, e essa intimidade com Deus vai fazendo com que a verdade de Deus, o fruto do sofrimento profético que ele tinha que passar, para ser realmente autêntico, alguém que fosse verdadeiramente anunciador da palavra de Deus e não da sua própria, alguém que não renunciasse, que não deixasse ser na vida dele grande a sua vontade, mas renunciasse a si mesmo, ele precisava passar por aquele processo. E aí ele diz: o Senhor venceu. O Senhor me venceu. E nessa quaresma, especificamente hoje, eu quero propor para a igreja que está aqui diante de mim, e para a igreja que me acompanha de casa, aqueles que vão receber essa mensagem depois no Play, Canção Nova, não sei aonde, que fica alojado lá, né, na internet para sempre, para dizer para você: deixa Deus abrir a sua mente, a sua visão espiritual, para você entender os processos que você vive naturais da sua vida, processos de perda, processos de sofrimento, processos de decepção, processos de perseguição, lutas espirituais, entendendo a perspectiva da cruz. E olha como que Deus é maravilhoso. Deus nos deu o dom da inteligência, que não é uma inteligência humana, uma ciência humana, mas não é simplesmente uma capacidade intelectual, é muito mais. O dom que Deus nos deu no batismo é uma graça que só o Espírito pode infundir e que suscita em nós cristãos a capacidade de ir além do aspecto externo da realidade que nós estamos vivendo. O dom da inteligência, quem aqui é batizado? Levanta a mão. Então está em você, querido, não está só em mim não. Está em todos nós. Todos nós que fomos batizados recebemos o dom da inteligência infusa ali. Deus colocou em nós. Ela suscita em nós a capacidade de ir além dos aspectos externos da realidade que nós estamos vivendo e perscrutar as profundidades do pensamento de Deus e do seu desígnio de salvação para a nossa vida. Uma vez eu estava conversando com o meu diretor espiritual, que era o Dom Alberto Taveira, e eu tinha quase morrido, sabe? Eu tive uma enfermidade no ano de 2003, eu fiz uma cirurgia, dessa cirurgia deu trombo na minha perna, trombose, da trombose os trombos subiram e fecharam o meu pulmão, eu tive uma embolia pulmonar, um infarto pulmonar. E depois que passou todo o processo, Deus fez um milagre, eu estou aqui, né, graças a Deus. Ele me deu uma chance, porque talvez se eu tivesse morrido do jeito que eu não estava no céu. Eu penso que deve ter sido isso, né? Mas eu também queria ser padre, então eu falei para ele: Senhor, pelo menos uma missa e uma confissão, me ajuda aí. Não quero morrer seminarista não, faz comigo não. Mas claro, deixando ele livre. E aí Dom Alberto falou assim para mim: Roger, naquela época, né, era seminarista, falou assim: gente grande igual eu e você, muitas vezes Deus tem que derrubar desse jeito, para que no pó a gente
aprenda. No sofrimento, na dor, na humilhação, porque aconteceram coisas, você sabe, quem já ficou internado em UTI, sabe como é que é. Situações assim que na nossa humanidade a gente tem aquela repulsa, porque tem coisas que só você cuida. Né? Aí ele falava dessa maneira, Deus vai nos purificando, Deus vai trabalhando em nós, Deus vai nos ensinando pela cruz, pela experiência da cruz, e Ele vai nos dando a graça de compreendermos o seu desígnio de salvação, o seu trabalho na nossa vida, o trabalho de purificação que muitas vezes vem na dor. A inteligência, como dom de Deus, dom do Espírito Santo, intus legere no latim, vai trazer essa visão. O que é esse intus legere? É ler dentro, é a capacidade de ler dentro. A inteligência nos dá a capacidade de ler dentro, de sair da superficialidade do momento, porque quem vive na superficialidade vai em algum momento se ferir bastante, porque não vai compreender o trabalho de Deus. Mas o intelegere, que entra, que lê dentro, que consegue enxergar dentro, pela graça de Deus, vai compreendendo o trabalho, a dádiva da realidade que o próprio Deus nos faz experimentar, pela inteligência dele em nós. Deus vai nos fazendo capazes de entender os fatos e as realidades que acontecem na nossa vida com a inteligência dele. Olha, eu não te dei isso, porque se eu te desse isso, não seria bom para a sua vida. Você está vivendo essa prova, essa dor, essa perda, essa dificuldade familiar. Você lembra como é que você estava distante de mim? Está vendo como é que você está rezando mais? Na dor a gente vai se aproximando. No sofrimento a gente se aproxima mais, a gente vai mais para perto dele, a gente quer mais a companhia dele, e ele vai trabalhando em nós, ele vai agindo na nossa vida, ele vai nos dando essa intus legere, essa capacidade de ler dentro, e ao ler dentro com os olhos de Deus, nós vamos nos rendendo, nós vamos abraçando a cruz, nós vamos aceitando o que nos acontece. O efeito desse dom vai nos levando a compreender. O Espírito Santo vai nos levando a compreender aquilo que nós vivemos e experimentamos. E aí sai da nossa boca a reclamação, sai da nossa boca a murmuração, sai dos nossos corações aquele sentimento negativo com Deus, dizendo, Deus me abandonou. Não tem aquela imagenzinha lá que muita gente gosta de compartilhar, às vezes, em bannerzinho na internet, tem até música da história lá das pegadas na areia. É quando você estava se sentindo sozinho, que só tinha uma pegada, eu estava te carregando nos braços. Por isso que você só viu 2 pés. É essa capacidade que a inteligência, o dom dessa inteligência de Deus em nós, dada pelo Espírito Santo, essa concessão, essa capacitação do entendimento, ela vai acontecendo na nossa vida. Mas é preciso que eu e você busquemos a intimidade. Lembram daquele texto dos discípulos de Emaús? Estão lembrados? Quem se lembra aqui? Na Páscoa nós vamos ver, né? O que os discípulos de Emaús estavam indo para Emaús, saindo de Jerusalém, por quê? Jesus tinha sido crucificado, tinha morrido, não era? E aí Jesus aparece para eles não reconhecem Jesus. E aí ele fala, mas o que aconteceu? Por que vocês estão desse jeito? Aí eles começam a contar. Você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que fizeram com Jesus de Nazaré? Não, me conta. E aí ele vai e começa a explicar as Escrituras. Depois eles vão perceber que o coração deles se aquecia. Mas quando Jesus faz lá uma pegadinha com eles, faz que vai embora, eles convidam ele para entrar, ele entra, ele celebra com eles a Eucaristia. No partir do pão, a inteligência, ali está refletida a inteligência, a capacidade de olhar por dentro é despertada na mente deles, daqueles 2 discípulos.
E eles falam, nosso coração não ardia quando ele ensinava as Escrituras. Rapidamente eles voltam para Jerusalém, para testemunhar que ele está vivo, que ele está com eles, porque a inteligência deles foi aberta. Hoje, diante dessa liturgia da palavra, a inteligência foi aberta para o profeta entender o processo de Deus na vida dele. Jesus está aqui tentando ensinar para os seus como eles deveriam viver, para os seus apóstolos, exatamente querendo que a inteligência deles se abrisse para eles entenderem o mistério da paixão, da morte e da ressurreição. E Jesus dá um precioso ensinamento para aqueles que estavam querendo ser guiados e se guiarem pelas mentalidades mundanas. Jesus vai dizer: quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como em resgate em favor de muitos. Dá a sua vida em resgate em favor de muitos. Por que que Jesus morreu na cruz? Para dar a sua vida em resgate em favor de muitos. Dá uma cutucadinha para esse muitos que está aí do seu lado. É você. Sou eu. É nós. Somos nós. Foi por amor a nós que o Pai não poupou o seu Filho. E é por amor a Ele que nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, que nos leva, intelegere, a enxergar por dentro, com os olhos de Deus. Nós unimos a nossa cruz à cruz de Jesus. Aí tem sentido. A minha lágrima, a minha dor, a saudade que eu tenho daqueles que foram, aquela luta que eu enfrento na enfermidade, aquela perda, até mesmo o momento difícil que nós vivemos na nossa nação, desemprego, crise econômica. Nós só conseguiremos viver sadiamente as provas, dores que nós somos submetidos na nossa vida, se a nossa cruz se misturar à cruz de Cristo. Vou chegar ali pertinho, não estou fazendo cena, não sou artista, mas só para você entender. Quando Paulo entendeu isso que eu expliquei, fiquei aqui meia hora tentando explicar para vocês. Paulo disse assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa minha vida na carne, eu vivo pregado à cruz de Cristo. Paulo entendeu. Paulo compreendeu tudo. Essa minha vida na carne, eu a vivo pregado à cruz de Cristo. Em outro texto, Paulo vai dizer assim: os sofrimentos que faltaram a Cristo eu completo na minha carne. Por isso que Paulo sabiamente vai dizer: os sofrimentos do presente tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada no Cristo. Aqui está o sentido de tudo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Essa vida que eu vivo na carne, eu a vivo pregado à cruz de Cristo. Nessa quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, o Senhor nos chama a uma conversão de mentalidade. O Senhor nos chama a viver verdadeiramente perseguições, sofrimentos, calúnias, enfermidades, perdas, dores, dificuldades, tudo aquilo que nós vivemos. Ali, ali terá sentido. Cutuca quem está do seu lado. Aponta lá, fala, lá na cruz terá sentido. Fora dela não há sentido. A gente adoece, mas na cruz de Cristo, tudo tem sentido. Você entendeu a mensagem? Já falei 2 palavras e meia, né? Então, absorva, experimenta, deixa cair no coração, diga para Deus: Senhor, desperta
o dom da inteligência em mim. Não é o dom da intelectualidade, não. Isso aí a gente adquire pelo estudo. É claro, a luz da graça de Deus nos ajuda, potencializa o nosso estudo. Mas essa capacidade de olhar por dentro, de ver de dentro do coração de Jesus, é o dom da inteligência. Feche os seus olhos, coloca a sua mão sobre o seu coração, respira fundo. Falar de dor dói, né? Dói mesmo, mas essa é a nossa vida, de dores, de alegrias, de vitórias, de derrotas, de lágrimas, de sorrisos, de luto, de festa. Essa é a nossa vida, mas a nossa vida tem sentido, cada fase e momento que nós vivemos, ela tem sentido na cruz do Senhor. Com seus olhos fechados, com a sua mão no coração, responda a essa palavra e peça ao Espírito Santo que Ele te dê o entendimento, a inteligência, que Ele te leve a entender no mais profundo, na profundidade da riqueza, da sabedoria desse Deus, aquilo que hoje acontece na sua vida. Mas também diga agora para Deus em oração que quando acontecer alguma coisa que eu não compreenda humanamente, ou que a minha compreensão humana tende para a revolta, tende para a depressão, tende para tudo aquilo que não vem de Deus, no sentido de reação, de agressividade, peça agora ao Senhor que essa inteligência, que essa capacidade de ver por dentro, essa capacidade de uma ação do Espírito Santo possa se manifestar na nossa vida. Senhor, eu ofereço ao Senhor as minhas dores de hoje, os meus sofrimentos de hoje. Eu quero misturar o sangue, as lágrimas da minha dor, do meu sofrimento, ao seu sangue, às suas lágrimas, aos seus gemidos, à sua solidão. Eu coloco na sua solidão a minha solidão. Vai orando e vai dizendo para Ele da sua vida, daquilo que você está vivendo. O profeta teve a coragem de dizer: olha, eu fiz o bem para eles, eles estão fazendo mal para mim, eles estão me acusando, estão me perseguindo. Fala para Deus agora aquilo que você está vivendo. Ora com a sua vida, com a sua realidade, com a sua dor. Dê sentido agora a sua dor. Eu quero misturar a minha dor, a sua cruz, aos cravos que prenderam as suas mãos e os seus pés, a coroa que feriu a sua cabeça. Cada bofetão, cada realidade de dor, eu apresento as minhas dores, os meus sofrimentos psíquicos, emocionais, físicos, espirituais, morais, as realidades de perseguição, de incompreensão. Eu misturo tudo, Senhor, na sua dor, na sua cruz, porque é lá que tudo tem sentido. É aí na cruz, e aos pés da sua cruz, eu digo ao Senhor: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu quero viver a minha vida na carne, pregado à cruz de Cristo. Eu quero que tudo que eu viver seja pregado, Senhor, na sua cruz. Eu quero que tudo que eu viver daqui para frente tenha um sentido, Senhor. Principalmente essas realidades mais difíceis e incompreensíveis à razão humana. Vem o Espírito Santo com a inteligência, inteligere, e me faz olhar por dentro, me faz olhar com profundidade, me tira da superfície, que é lugar de risco, e me leva à profundidade do mistério do seu coração, o mistério do seu trabalho, da sua ação na minha vida, Senhor. Recebe, estende os seus braços na direção da cruz do Senhor e diga: recebe, Senhor, o meu coração, recebe as minhas lutas, recebe, Senhor, as minhas dores, recebe, Senhor, os meus sofrimentos, recebe, Senhor, aquilo que eu não entendo, e da cruz vem o seu Espírito sobre a minha vida. Reaviva o dom da inteligência, para que, entendendo com a sua razão, eu possa viver bem os momentos de sofrimentos do presente tempo, com a certeza da glória futura
que o Tabor mostrou para Pedro, Tiago e João, que a experiência do Tabor levou Pedro, Tiago e João a viver. Eu quero, Senhor, eu aceito, Senhor, eu quero viver dessa maneira todos os dias da minha vida, para ter uma vida cristã sadia, concreta, verdadeira, autêntica, abraçado à cruz do Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Segura na mão do seu irmão. Olha para ele e diga: aguenta firme. Você não está sozinho, não. Balança a mão dele e diga: aguenta firme. Jesus está com você. Jesus está com você. Jesus está com você. Balança mais uma vez a mão dele e diga: aguenta firme. Ele não te abandonou. Ele está com você. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Respira fundo. Mesmo não vendo, eu acredito. Às vezes a gente não vê, mas a gente acredita. Eu acredito que Ele está comigo. Quando eu não consigo ver, é porque Ele está tão perto, tão perto, tão perto, que eu não consigo enxergá-lo. Amém? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.